gente, tudo bom? Vamos para mais um livro em 10, que é onde eu faço o resumo de um livro em 10 minutos para você entender um pouquinho sobre o que se trata, diversos títulos aqui. Hoje a gente vai falar de Manifesto Antimaternalista, da Vera Iaconelli, tá? É um livro maravilhoso, muito bom. E eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família, dona do maior hospício da internet, isso mesmo. A minha página é um ponto de encontro de ex-loucas. Eu auxilio mulheres a saírem de ciclos abusivos, a saírem vivas de relacionamentos tóxicos. Então venha comigo e vamos falar sobre esse livro aqui tão necessário e indigesto, gente. Bom, primeiro ponto, eu acho que é importante dizer que é um livro indigesto, tá? Ele é um livro, não é aquele livro fluido que você vai sentar e vai ler, eu vou ficar horas lendo. Não, ele é truncado, tá? O que acontece? A Vera Iaconelli, ela é psicanalista, eu também sou psicanalista, então eu gostei bastante da abordagem dela, porque ela faz um contraponto aos conceitos de Freud, Winnicott, Melanie Klein, Anna Freud, tá? Então ela faz esse contraponto, é bem legal, porque o que acontece? Quem já teve a curiosidade aí, quem conhece um pouco de psicanálise, um pouquinho que seja, sabe que os conceitos tradicionais da psicanálise, eles dividem muito os papéis em papéis de gênero, né? Então fica muito ali, quase que não chega a ser nem papel de gênero, mas quase que um papel sexista, porque eles nem reconhecem essa questão, por exemplo, vamos falar aí, mulher trans. Então assim, não é nem um papel de gênero, seria mais um papel falocêntrico mesmo, né? De quem tem o falo e de quem não tem o falo. Então, primeiro ponto é legal porque ela passa o livro inteiro fazendo esse contraponto. Então, ela traz muita teoria da psicanálise, tá? E isso pode ser um pouco confuso, porque as teorias da psicanálise, principalmente quando a gente entra em Lacan ali, ela cita bastante Lacan, fica meio confuso, tá? Então, principalmente para quem não tem conhecimento dessas teorias. Para quem tem, tipo, eu gostei, foi um deleite para mim. Mas pra quem não tem, eu pensando, falei, nossa, porque aí você vai estar tendo uma visão da psicanálise a partir da explicação dela. Não que a explicação dela seja ruim, mas é que é muito sucinta, né? Então, coisa que às vezes a gente leva 3 anos, porque o meu curso de psicanálise, ele é de 3 anos. Então, a gente leva 3 anos ali pra assimilar, tá colocado em um livro. E isso pode trazer uma certa dificuldade de compreensão nessas questões da psicanálise, mas tá muito bem explicado, tá? Então, você pode ficar levemente confuso, mas esse não é o ponto principal, tá? Então, o que eu falaria do ponto principal, eu acho muito legal porque ela dá nome aos bois. Então, ela dá nome às sensações que a gente, como mãe, muitas vezes sente e tem medo de falar. Então, muitas vezes a gente se sente ali... Sabe aquela premissa que a Samara Filippo traz muito ali pra internet, a Luana Piovani também, a questão de amo os meus filhos, mas não gosto de ser mãe? Então, ela dá nome, ela traz conceitos do porquê isso acontece. Porque amo ser mãe, esse maternalismo, ele foi criado. Então, ele não é algo natural, algo inerente ao ser humano, algo instintivo da mulher. Ele foi algo colocado na nossa cabeça. Por isso que é como se desse quase que um bug e de vez em quando a gente volta pra nossa natureza e fala... E aí a gente entra em bug mesmo. Eu deveria estar sentindo isso? Eu deveria não gostar de ser mãe? Nossa, é errado. E aí quando você não deu o nome aos bois, quando você não entende que isso foi construído e implantado na sua cabeça, você se sente culpada, você se sente frustrada, você se sente perdida. Só eu que me sinto assim como eu sou uma péssima mãe. Você se sente realmente uma pessoa ruim, quase, né? Estou negando a minha natureza, alguma coisa nesse sentido. Quando não é. Então eu acho muito legal porque ela traz, eu acho que eu poderia dividir 3 grupos de conceitos, tá? O primeiro, ela mostra pra gente que essa questão desse amor incondicional, primeiro ponto, ele não é inerente só à mulher, tá? Então esse amor incondicional, meu filho nasceu e eu amo ele incondicionalmente, ele não é, ele é criado, esse afeto, ele é ensinado. Porque se a gente voltar lá atrás, isso não era comum. Entendeu? Até que os europeus hoje, eles é como se os europeus eles tivessem voltado um pouquinho mais rápido. Não que eles voltaram completamente, mas eles têm essa distância. Nós, latinos aqui, que somos extremamente afetuosos. É como se isso daqui fosse uma herança que a gente tá grudada ali, não quer largar. Uma herança europeia que veio. Porque o que aconteceu, gente? Antes da Revolução Industrial... Era muito comum que naquele momento não coubessem filhos na vida do casal. Então o que os casais faziam? Eles davam essas crianças, só dá pra eu ter um filho. Tinha um filho, eu quero que seja um filho homem. Tinha um filho, tive mulher, não dá, vou dar.
entendeu? Vou doar. Quem não lembra aí, quem não já viu em desenho ou filme, aquela que ia na porta das igrejas, colocava a criança e rodava, né? E tem até um nome, isso, não lembro, não vou lembrar agora. Mas, então, era dessa forma. Então, e ninguém ficava, não tinha esse julgamento, porque, tem que ser mãe. Não, as pessoas tinham que produzir, as pessoas tinham que trabalhar. Então, e isso de ter filhos era da burguesia, era de você manter o seu sobrenome. Muitas vezes tinham filhos justamente para manter o sobrenome, para fazer quase que questões... negócios mesmo, né? Eu preciso ter um filho, porque daí vai casar com uma outra família rica e assim a gente vai duplicar o nosso patrimônio. Era mais ou menos esse conceito, né? E só que o que estava acontecendo, gente? O Estado, ele estava ficando extremamente sobrecarregado. Porque o que fazia com aquelas crianças? Tinha que criar. Tudo bem, eles exploravam muito essas crianças, mas ainda assim, a primeira infância, como que você vai colocar uma criança de 1 ano para trabalhar? Era impossível. E o que eles começaram a perceber é que a longo prazo, e aí a gente entra, os psicanalistas, eles começam a entrar nisso, a longo prazo, essas crianças que ficavam nesses depósitos de gente, eles não se desenvolviam tão bem quanto as crianças que ficavam com os pais. E aí foi que os psicanalistas começaram a apontar que isso poderia ser justamente essa questão do afeto, que era importante, tá ali no seio familiar, blá, blá, blá. E aí, que eles começaram a fazer um movimento contrário, de tipo, puxa vida, tá ficando muito caro pro Estado a gente cuidar desse contingente de gente aqui. Sem contar que a gente tá gerando marginais, porque a longo prazo aquelas crianças que eram colocadas ali sem qualquer afeto, elas tinham muitos problemas de socialização. E posteriormente eles não conseguiam manter aquelas crianças trabalhando. Eles viravam realmente eram contra o sistema. Então isso não estava sendo autossustentável para o Estado. Então o que eles falaram? A gente tem que começar a falar para as famílias o quanto é importante cuidar, o quanto é importante estar no seio familiar. Mas não para toda a família. Para a família modelo, tá? Para a mãe padrão ouro, que é a branca burguesa, entendeu? Porque aí a gente não quer que essas pessoas, eles extremamente racistas, eles não queriam que os negros se procriassem, porque aquilo ali eles não queriam que os pobres se procriassem, porque aquilo ali continuaria gerando problema de contingência. Nossa, se a gente tem um monte de pessoas pobres aqui, eles não queriam fazer ali políticas públicas. Vocês acham que lá na época da Revolução Industrial ia fazer política pública pra pobreza? É claro que não. Então já começou a fazer até essa diferenciação entre a mãe padrão ouro, a burguesa branca, né? E a mãe periférica. Essa daqui não devemos incentivar a maternidade. Essa daqui, pelo contrário, se possível, a gente tem que até desestimular que ela se procrie, porque a gente não quer pobre aqui. Então, esse é o primeiro grande conceito dela na primeira parte do livro ali, e é muito legal, porque aí você começa a entender. E aí o Winnicott, ele vem ali, né, pra conceituar isso, tanto é que ele fala da mãe suficientemente boa, que seria a mãe padrão ouro, né? Por que que ele cria esse... Por que é muito aceito? Porque começam a perceber também que por mais que aquelas mulheres sejam burguesas, tá no momento que todo mundo tá precisando trabalhar. Então, se eles estimulam simplesmente a mulher a não trabalhar de forma nenhuma pra cuidar dos filhos, pode quebrar a economia de qualquer forma. Gente, foi tudo muito arquitetado. Então, o que eles falam? Não, vamos trazer que tem que ser a mãe suficiente boa. Ela trabalha, mas ela cuida dos filhos. Os filhos vão ser sempre prioridade, mas essa mulher pode ser uma profissional também. E aí eles começam a incutir isso na nossa cabeça. E isso vem muito claro até hoje, né? Então, a gente tem muito isso. Preciso me dedicar à carreira, mas os meus filhos eu não posso deixar de forma alguma. E aí a gente tem homens aí em alto escalão, que casam, têm filhos, e muitas vezes a mulher continua trabalhando, mas o homem escala a carreira, escalou nessa carreira, a mulher não. Por quê? Porque se for pra alguém parar de trabalhar, é a mulher. Mas se for pra alguém trabalhar, o homem, ninguém pode parar a carreira dela, mas a mulher sim. Por quê? Porque isso é da mulher, porque isso é instintivo, isso foi vendido pra gente, isso foi incutido na nossa cabeça, lá atrás, quando o governo não queria mais aquele contingente, né? Quando o Estado não queria mais aquele contingente. Então, esse é a primeira parte do livro ali, que traz esses conceitos bem fortes e bem... muito, que faz a sua cabeça explodir. Depois, gente, vem, que esse eu acho que foi o clímax do livro, que maravilhoso. Ele traz 3 conceitos. Genitoriedade. Eu até marquei, meus livros são todos muito marcados, tá, gente? Genitoriedade, perinatalidade e parentalidade. E eles mostram pra gente que isso muda muito. A genitoriedade é realmente a questão só de gerar. Então, eu posso gerar uma criança até estando em coma. Eles falam muito isso. Então, esse gerar, ele é físico, entendeu? Ele não é filosófico. Eu posso simplesmente gerar sendo uma barriga de aluguel. Eu não vou ter afeto nenhum a esse feto, né? Então, eu vou ser só a genitora, o que muitos pais fazem, né? A gente sabe aqui, eu que mexo com direito de família,
só gera aquela criança que a gente fala, o doador de material genético. É basicamente isso. A perinatalidade é essa gestação e imediata extragestação. Então, o momento ali da... Ai, como é mesmo? O momento ali que a mãe... Ai, esqueci. O momento... Esqueci o nome, gente. O momento logo depois que a gente tem um filho ali, que a gente vive aqueles 40 dias ali, esqueci, mas esses 40 dias ele pode ser até mais. Então, ele é mais ou menos isso. A perinatalidade, que pode... E aí é tudo questão de conceito. Se isso vai ser... Por exemplo, se eu sou uma barriga de aluguel, essa minha perinatalidade não vai ter a mesma coisa se é uma mulher que tá fazendo tratamento e conseguiu engravidar depois de tanto tempo. Que não vai ser a mesma relação de uma adolescente que ficou grávida por acidente. Então, essa perinatalidade, ela também é questão de construção, entendeu? Então, não necessariamente quem vai gestar essa criança vai ter essa maternalidade, esse maternalismo que foi incutido na cabeça. Então, ele também traz isso. E a parentalidade, aí sim, seria a questão da construção. Ali, minhas gatas querendo entrar. A construção do afeto, a construção do amor, a construção das relações. Então, são 3 coisas completamente diferentes uma da outra, tá? Então, e a gente começa a entender que essa parentalidade, ela acaba sendo enfiada a goela abaixo das mulheres a partir do momento que ela gera um filho, diferente do que é feito aos homens. Então, é enfiado a parentalidade para a mulher, sendo que não é algo de gênero, é algo construído. Então, esse pai também pode ter esse amor incondicional, tá? Então, é bem legal. E, por fim, não menos importante, eles fazem uma outra relação aqui da construção de corpos, né? Da parte fisiológica. Até qual momento aquele bebê é um bebê ou aquele bebê é um feto? A gente tem muito essa discussão, principalmente para estabelecer aí a fase que seria aceita ou não um aborto, né? E aí também é muito legal, porque demonstra ali que criar uma conexão com esse serzinho que tá ali dentro, ele é algo de construir. Ele não é algo inerente ao ser humano. Estou grávida, pronto, amo meu feto. Ele não é algo da mulher, ele não é algo instintivo. Ele é algo construído de como você tá encarando essa gestação. Então, eu achei muito interessante por causa disso. São 3 conceitos, 3 grupos de conceitos muito importantes que nos ajudam a nomear todas as aflições, culpas e responsabilizações maternas, que é tido como só da mãe, quando na verdade foi uma construção ao longo do tempo, que nos foi enfiado goela abaixo, como eu gosto de falar, ou enfiado vagina acima, que a gente teria que aceitar aquela maternidade ali como um instintivo, como ser mãe é padecer no paraíso, e por isso eu tenho que agradecer todos os dias, não posso reclamar, tenho que aguentar, e o homem não tem obrigação nenhuma de ajudar ou participar, tá? Então, eu achei o livro muito, muito bom, super indico que você leia, vai explodir a sua mente, e depois que você ler, conta pra mim o que você achou. Um super beijo e até a próxima!